a confissão de Tiago Grila, ok? Pá, eu tenho levado um ano pacífico em que raramente falo sobre youtubers portugueses ou criadores de conteúdo portugueses, mas desta vez, pá, isto virou. Ele confessou ou contou aquela história. De certeza foi para ficar bem na fotografia, porque ele ficou ali como um machão, eu faço, eu aconteço. Foi por isso. Senão ele ficava Aqui caladinho. uma situação muito séria, que não se pode ignorar. Portanto, Tiago Grila é basicamente um TikToker. Eu não costumo seguir de todo. Aparecem de vez em quando, volta e meia, um TikTok ou outro dele. Mas pronto, como eu não me identifico minimamente com o conteúdo, nunca acompanhei sequer. Mas é uma daquelas pessoas que fazem Aliás, eu só uso TikTok para difundir o meu canal, porque o meu canal cresce muito devagarinho. E se não for o TikTok, ele quase nem cresce. aquelas lives a pedir as rosas e não sei o quê. Pá, enfim, o tipo NPC TikTok, sabem? E ele, no fundo, foi uma entrevista com um rapaz que tem um podcast. E confessou nesse podcast que, neste caso, cometeu um atropelamento na Amadora. Portanto, estranhíssimo, ok? Bizarro, mas aqui tem o vídeo da confissão. Eu vou-vos passar só os 17 segundos em que ele basicamente confessa o crime. Um segredo que tu nunca contaste. Pá, atropelei uma pessoa e fugi. A sério. E ainda se ri. Atropela uma pessoa, foge e ainda se ri. E partiu-me, eu estava a chover, partiu-me tipo, ali na subida, quem sai do bingo, da Amadora. Pá, não vi, agarrado ao telemóvel. Pum, puxa assim um estouro, partiu o vidro. Abre! Um segredo. Ou seja, pronto, basicamente ele disse isto no podcast, pá, no Tanto quem cometeu o crime como quem entrevistou a rirem-se da infelicidade de ter atropelado alguém. mínimo perturbador, ok? Até porque ele confessa o atropelamento e desata-se a rir, tanto ele como a pessoa que está a apresentar o podcast, portanto, no mínimo bizarro. De facto, depois de terem ouvido esta confissão no podcast, a PSP ligou as duas coisas e neste caso procurava há um ano um responsável por um atropelamento seguido de uma fuga na Amadora, na Rua do Bingo precisamente, e encontrou basicamente neste caso através deste podcast. Portanto, alegadamente Tiago Grila terá atropelado esta pessoa e fugido. No entanto, o próprio depois acabou por publicar uma Insta Story no seu Instagram a desmentir e a dizer que era uma brincadeira. Portanto, ele diz, e passo a citar: Sentiu com o rabo preso. Claro que ele vai dizer que era uma brincadeira, que era só marketing, que aquilo foi só para ficar bem na futura. Claro que ele vai dizer isso. Ele nunca vai dizer que cometeu um crime e que é mesmo realidade, que ele já sabe que pode apanhar cana. desmentido. Fui surpreendido com uma notícia divulgada num canal televisivo onde sou associado incorretamente a um suposto atropelamento que ocorreu no ano passado. Quero deixar claro que esta associação à minha pessoa é completamente falsa e descabida. Lamento que esta situação tenha gerado esta confusão e reforço que nada tem a ver com o que foi noticiado. Espero que este esclarecimento sirva para pôr fim à especulação infundada. Epá, a realidade é que imaginem, se houve alguma especulação foi criada pelo próprio que disse isto, mesmo que em tom de gozo. Ele é que confessou, essa é a realidade. Ele é que confessou e ainda se riu de ter atropelado alguém. E fugir. Num podcast. É assim, se é no mínimo estranho que ele tenha conversado esta situação e depois de repente apareceu uma situação igualzinha que ocorreu o ano passado e que nunca encontraram o culpado, na minha opinião é bastante. Portanto, daquilo que a SIC diz, eles apuraram que o atropelamento ocorreu exatamente num dia de chuva, a 17 de janeiro do ano passado, pouco depois das 8 da noite, na Avenida Dom José I, na Amadora. A vítima era uma mulher que estava a sair do bingo, da Amadora, e para atravessar a rua numa passadeira com semáforos, aguardou pelo sinal verde e depois, assim que estava verde, atravessou, iniciou a sua travessia e foi atropelada nesse momento, portanto, na passadeira, ok? Gravíssimo. Daquilo que se percebeu, devido ao embate da viatura, esta vítima perdeu os sentidos no momento, partiu os dois dentes da frente, o braço esquerdo, ficou com um traumatismo craniano e necessitou basicamente de 8 pontos. Ou seja, a pessoa é atropelada, parte de dentro, tem a saúde danificada e ele ainda se ri do que fez. Por causa do traumatismo e teve diversos hematomas por todo o corpo e face, ok? Pronto, a PSP já estava à procura do responsável por este atropelamento há um ano e agora que viram este podcast do Tiago Grila justamente a falar sobre a situação que ocorreu no bingo, acharam que era a confissão que necessitavam e portanto encontraram o culpado para este atropelamento. Basicamente aquilo que a PSP diz é que procuravam um ano o autor deste atropelamento e agora que se confirmou a confissão,
Isto foi basicamente comunicado ao Ministério Público, aos serviços do Ministério Público da Amadora, e agora está-se a realizar um inquérito criminal para se perceber se realmente isto aconteceu ou não. Daquilo que diz aqui a SIC Notícias, a omissão de auxílio é um crime público, ou seja, não é preciso uma denúncia, uma queixa neste caso, para o culpado ser punido, e nas situações mais graves é punido até 2 anos de prisão ou 240 dias de multa, ok? Portanto, trabalho comunitário ou até 2 anos de prisão efetiva. Em relação ao crime de atropelamento e fuga, pá, não sei muito bem se a pena se agravará ou não, mas pronto. Portanto, neste caso, isto é um caso estranhíssimo, ok? É estranho. Eu acho que é estranho, eu acho que é do tipo, ele foi-se gabar num podcast que ele nunca pensou que ia ter essa repercussão toda. Ele pensou assim, vou contar isto aqui ninguém vai saber, ninguém vai se lembrar, já foi há um ano. Contou aquilo para se fazer de machão, né? E como viu que foi entalado, agora está a dizer que é mentira. É isso, é o que eu vejo daí. Até, eu nem sei muito bem o que é de retirar daqui. Pá, é lógico, eu pronto, vendo alguns vídeos que já me tinham aparecido no TikTok, eu já conhecia a personagem, portanto já sabia como é que ele se apresentava, mas é um bocado descabido vocês num podcast dizerem isto a gozar, mesmo que seja uma brincadeira e mesmo que ele nem tenha cometido este crime. É no mínimo esquisito vocês irem contar isto num podcast a rir, e a outra pessoa que Mas lá está, tipo, é esquisito e não é, porque é um segredo que não contaste a ninguém. Lá está. E ele lembrou-se dessa e contou. Mas ele nunca pensou que ia ter a repercussão que teve. Senão ele não contava, obviamente. está a entrevistar também se rir é esquisito, é bizarro, na minha opinião. Essa é a pior parte. Quem está a entrevistar se rir de um atropelamento e fuga, isso é a pior parte. E portanto isto está a ser viral, completamente viral, as pessoas estão todas a falar sobre isto e isto está um pouco por toda a televisão. Portanto o Tiago Grila, mesmo que sem querer, queimou completamente a imagem dele. Algo que na minha opinião ele tem vindo a fazer ao longo dos últimos meses, porque também realmente tem surgido vários momentos dele a ser um bocado estranho. Mas pronto, mas olhem, malta, não sei muito bem isto, não sei que consequências é que isto poderá vir a ter. Agora depende um bocadinho do Ministério Público e daquilo que se apurar. Também não percebo muito bem como é que se poderá apurar com um ano de intervalo que esta pessoa seja culpada. Pá, não sei que tipo de peritagem é que se pode fazer para se garantir que realmente eles devem ter na altura feito uma peritagem ao local, presumo, a polícia, portanto devem ter retirado algumas conclusões. Não sei se o Tiago Grilo possivelmente ainda terá o mesmo carro, se calhar já nem terá, mas possivelmente consegue-se dar track ao carro que ele tinha e de alguma forma tentar. O mais provável é que ele tenha limpado as provas depois do podcast, porque ele viu que aquilo teve repercussões. Ele até pode já ter mandado o carro para a frente, de certeza. Porque lá está. Ao primeiro, cagou para a situação porque ninguém sabe. Depois de dizer as coisas num podcast, ele tem que limpar provas, senão ele está lixado da vida dele. Tentar perceber se realmente ele poderá ter sido culpado por isto ou não. Não sei muito bem como é que a polícia poderá agora investigar este caso, mas isto é uma acusação grave, ok? Portanto, não sei muito bem o que é que poderá acontecer e o que é que... Para se ver o nível das pessoas em Portugal, não todas, mas alguma gente em Portugal faz este tipo de coisas e pensa que é imune, que ninguém os vai apanhar, porque só lá porque são influencers, têm uma capa de todo poderoso, mas não é assim. O que é que poderá sair daqui, mas isto é uma confissão tensa. Portanto, cada vez mais temos episódios destes no YouTube. Estranhíssimo, na minha opinião, mas pronto, mas olhem, é o pão nosso de cada dia, ou o pão dia de cada nosso, como diria o jovem Tiago Saramago. Mas pronto, mas é isto, obrigadíssimo por terem visto o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e vemo-nos num próximo. Grande abraço, portem-se bem. O resumo deste vídeo é que o tal do Tiago Grila confessou uma coisa para se fazer de macho, de fortão, né? E depois, quando viu que foi entalado, lá teve ai, é mentira, aí foi só marketing para o meu canal crescer. Teve que inventar uma solução, porque senão ele ia ser, não, ele vai ser entalado, porque eles vão arranjar maneira de o entalar, ou pelo menos assim eu espero, porque quem atropela alguém, começa-se a rir e foge, são pessoas que não têm integridade nenhuma para ser influencers.